uma honra dar o título de cidadão paulistano para o Armênio Guedes, que já está com 94 anos. É um símbolo da luta pela democracia no Brasil, não só agora, recentemente, vamos dizer, não tão recentemente como da ditadura de 64, mas ao longo de toda a história brasileira. O Brasil sempre viveu grandes sobressaltos, né? E a democracia sempre foi muito difícil de ser implantada. E o Armênio Guedes é uma figura sensacional, porque ele sempre foi uma pessoa muito paciente, com muita frieza, muita determinação e muita sinceridade. Parabéns, Armênio Guedes. Quando eu nasci, devia ser uma cidade de, sei lá, uns 3.000 habitantes, 1.000 habitantes. Muito florescente, né? Já começava a decadência. Eu não tinha nenhuma recordação da infância do Mucugê. Não tenho nem de longe. Minha infância passei como uma infância de menino num bairro da periferia de Salvador, era no Barbalho, né? Hoje está muito decadente, ao contrário. Naquela época, não, um bairro de classe média acomodada, né? E estudei num ginásio que ficava também na Ladeira da Solidade, que era bem perto de minha casa. Eu entrei na Bahia nos anos da Revolução de 30, já passei por decreto e era muito vagabundo, viu? Dos meus irmãos, eu acho que todos estudaram, eu fui o mais relapso. Aí no ginásio, eu já começava a me ligar aos outros baianos, outros rapazes, que eram meio, também gente de esquerda, né? Eu fiz vestibular de Direito, passei, né? E fiz o primeiro ano em 35. Aí entrei para a militância política ativa, né? No Partidão. Era um partido de gente, trabalhadores das docas, tinha algumas fábricas de tecido. A célula do partido devia ter uma escola de 300 alunos e tinha uma célula de 40. Era o ano 35, o ano também de... Estava preparado a intentona. Houve a intentona, aí houve um refluxo, né? Ficamos reduzidos uns poucos, né? Eu fiquei nesse grupo. 41, passei 2 anos dirigindo uma revista, Seiva, que fazia com João Falcão, e era a revista legal do Partido Comunista. Nessa escola já tinha uma porção de gente intelectual, né? Tinha o Edson Carneiro, que foi um antropólogo baiano muito importante, tinha o Clóvis Amorim, Alves Ribeiro, que era um outro cheio de esquerda, mas que não era do partido, Aino do Couto Ferraz. Enfim, tinha uma série de gente muito interessante. Misturam-se várias personalidades para falar em grupo baiano. Então você tem assim, você tem o Diógenes de Arruda Câmara, que não é baiano, é pernambucano, mas morava na Bahia. Você tem o Jocondo Dias, que foi muito importante, que é baiano, mas ele participou de 35, no Rio Grande do Norte, onde ele era soldado, cabo. E ele foi um dos chefes da revolta de 35 em Natal. Então, era um sujeito que veio a ter muita influência e tal coisa. Outro que era dito do grupo baiano era o Alberto Passos Guimarães, que não era baiano, era alagoano, mas morava nessa ocasião na Bahia. Foi um cara muito interessante, intelectual. Jacó Gorender, baiano, de fato. Mário Alves, baiano. Carlos Marighella, baiano, mas o Carlos Marighella não participou desse grupo nesse momento, ele estava preso. E o Armênio Guedes tinha entrado nisso em 35, quando ele estava na faculdade.
Aí fomos para Campinas. Eu fui com a Ruda Câmara, que era casada com uma prima minha. Aí houve a invasão da União Soviética, nós viemos todos para o Rio, entramos em contato com o partido e tal, e conseguimos organizar a terceira Conferência Nacional do partido, né? Que foi, na realidade, uma refundação do partido. E aí, eu como não podia, precisava viver e o partido não tinha financiamento naquela época nem para... Eu fui para trabalhar na United Press. E aí fiz o meu registro de jornalista. Né? Essa conferência da Mantiqueira, em que o Armênio participou, traçou o caminho, dizendo que o partido devia ser reorganizado e que a política do partido devia ser de apoio ao governo do Getúlio. Por quê? Porque o Getúlio, que tinha esmagado, tinha perseguido, matou muita gente, mandou matar, deu cobertura a todas as violências no Estado Novo, ele assumiu uma posição internacional correta, que era da luta contra o fascismo. E levou o Brasil para o lado das forças democráticas e antifascistas. Eu fui eleito nessa conferência, membro suplente do Comitê Central, como se chamava na época. Quando saiu o partido para a legalidade, então aí foi um afluxo muito grande de gente para o partido cresceu e tal. Eu fui um dos fundadores e organizador da Tribuna Popular, foi o primeiro grande jornal de massa, depois da Manhã, nos anos 35, que o diretor era Pedro Mota Lima, tinha o Carlos Drummond de Andrade, né, conselho de redação, o Álvaro Moreira, que era um gaúcho, o Aino do Couto Ferraz, que era um poeta baiano, que também se formou, fez parte da célula da Faculdade de Direito. Prestes era um homem extremamente educado, né? Tinha uma certa rigidez militar nas coisas dele. Era horário com ele. Nesse período, ele tinha um papel pedagógico muito grande de explicar o que era o partido, o que era uma célula. Foi fundado muito também os comitês democráticos e populares, que eram as organizações de massa que o partido atuava, né? Nos bairros e em várias cidades do Brasil, inclusive aqui em São Paulo. O Armênio é um exemplar típico dessa categoria de personagens que é cético, ele ao mesmo tempo é cético, ao mesmo tempo ele é muito modesto, ao mesmo tempo ele nunca assumiu nenhuma pretensão de ser líder de nada. É o oposto do Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes nunca pensou muito, ele tem um sentimento de igualitarismo e de realidade, era um líder de uma potencialidade enorme, com um carisma fantástico. Mas ele era, no fundo, meio guerrilheiro também, ele queria fazer o negócio da porrada, né? Vamos construir isso na porrada porque a moral positivista dizia, tem que fazer isso também nesse sentido. Ele é mais positivista que marxista, o Luiz Carlos Prestes. O Prestes, depois que saiu da prisão, ele fazia muita sabatina, né? E nós viemos para São Paulo, passamos aqui uma semana, e no dia que nós íamos voltar, os companheiros que estavam aqui chamaram ele para uma reunião no Comitê Municipal de São Paulo. E então, aí, né, no Comitê Municipal, o secretário do partido aqui disse, tem uma notícia para lhe dar, desagradável. Olga Prestes foi executada. Carlos querido, amado meu, terei que renunciar para sempre a tudo de bom que me destes? E o Prestes, aí nós íamos em seguida embarcar para o Rio no trem. Aquela viagem de trem que tinha Rio-São Paulo. Fomos para uma cabine dupla, ele ficou embaixo e eu em cima. E ele passou a noite toda soluçando, lamentando. Não sei porque eu estava no escuro aí, mas dava aqueles suspiros, né? Como se tivesse um sofrimento profundo, né? Porque ele tinha esperança que a Olga ainda estivesse viva, né? Prometo-te agora, ao despedir-me, que até o último instante não terão por que se envergonhar de mim. Quero que me entendam bem. Preparar-me para a morte não significa que me renda, mas sim saber fazer-lhe frente quando ela chega. A Olga era uma mulher muito valente. Ela foi designada para ser o segurança do Prestes. E não se conheciam.
E fizeram uma viagem, tudo, como se fosse um casal, né? E assim que eles chegaram no Brasil, vieram pelo Rio Grande do Sul. Aí se conheceram, aí deve ter nascido o romance entre eles, né? Agora vou dormir para ser mais forte amanhã. Beijos pela última vez. Olga. Durante a guerra, quando Getúlio, a primeira manifestação dele na guerra foi o famoso discurso no encoraçado Minas Gerais, né? O Getúlio manifesta a sua admiração pela Alemanha nazista, né? Quando ele rompe as relações depois do afundamento dos navios, tinha muita influência do Roosevelt, que era um grande político, né? Começamos a apoiar o governo e depois a organizar a FEB. O partido pegou uma velha organização, que Liga de Defesa Nacional, é sempre fundado por Olavo Bilac, para despertar o patriotismo, patrocinava os tiros de guerra e tal. Finalmente, quando Getúlio rompe as relações com a Alemanha e começa a organizar a força expedicionária, a linha do partido era apoio incondicional ao governo para a guerra e para a paz. Tinha muita gente da esquerda, inclusive, por exemplo, o Marighella, não concordava com essa linha, né? Com o fim da guerra, com a derrota da Alemanha, isso abre uma era de democratização em todo o mundo. E foi o que aconteceu realmente. O partido montou sua vida legal, fez estatuto e tal. A posição nossa em favor do apoio ao governo do Vargas, não é? Nem todos os comunistas concordaram com aquilo, porque tinha um ódio do governo Getúlio, que tinha perseguido, matado, não é? Sendo responsável por muita violência. Mas a vida foi mostrando que nós estávamos certos, não é? E por isso o partido granjou, e inclusive o Prestes, na prisão, que deu apoio ao governo Getúlio. Isso foi fundamental naquela época. Aí houve o golpe que afastou Getúlio. Foi em outubro de 45. Aí começou a campanha contra a legalidade do partido, né? Foi para o tribunal e acabou vencendo. Aí a democracia brasileira sofreu muito, né? Você vai ter um partido comunista que ele reage muito mal a isso, e ele caminha para onde? Para a luta armada. Ele volta para 35. Ele diz, nós temos que fazer a luta armada. Entende? Ele vai caminhando para isso. O armênio vai se distanciando disso. Foi uma comoção geral em Moscou, né? Em toda a Rússia. Porque o Kremlin ficou isolado, parece que o Estado estava na casa dos sindicatos, que era a casa onde se faziam os grandes atos fúnebres e tal. E cercaram tudo aquilo, e o povo vinha pulando de telhado em telhado, e no hospital também, onde eu estava, os médicos, a minha médica chorava e tal. Eu disse, pô, eu não estou chorando. Eu já era um pouco contra aquele negócio do pai dos pobres, o pai dos povos, né? O armênio ele sempre foi meio iconoclasta, ele nunca adorou ídolos, assim, teve um pouco na contramão da história. Então ele presenciou aquilo e tal, depois ele lá como é que ele passava os dias dele lá dentro? Eu perguntei para ele, ele falou, não, ficava jogando ou cartas, ou xadrez lá com os outros doentes. Diz que tinha um dirigente lá de um partido comunista daqueles países vizinhos, né? Não sei se da Ucrânia, não sei de onde, que de noite chamava ele para tomar um conhaquezinho e tal, que era proibido naturalmente. Logo depois da morte do Estado, em 53, começavam murmúrios, né? O Estado tinha expulso todo mundo do partido, tinha matado muita gente e tal. Isso aí, eu comecei a ter umas soluções, umas posições um tanto rebeldes na escola do partido. Eu sei que eu tinha muito atrito, e principalmente com o João Amazonas, que era o dirigente da turma,
Ela andava aos tapas, né? Cheguei no Brasil muito mal visto, né? No círculo dirigente do partido. Aí fiquei no come-dorme do partido, né? Vários anos, fazendo revista, fazendo alguma coisa de jornal, sempre ligado à imprensa, né? Uma vez tive uma reunião no escritório do Oscar Niemeyer para discutir esse assunto, do apoio ao Jango ou não. E o Prestes fez uma explanação. Eu discordei da explanação dele porque era um apoio condicional, né, ao Jango, para enfrentar o Lacerda. Mas o Prestes dizia, deixe a direita levantar a cabeça que nós esmagamos. E achavam que o Jango era conciliador, né? O Jango era um político manhoso, sabido. O Jango estava com o partido. Eu me lembro no congresso que houve em Belo Horizonte para discutir a questão da reforma agrária. Então, que o Julião subiu aquele negócio, ou viver a pátria livre ou morrer pelo Brasil. O Prestes, pessoalmente, me dizia assim, vamos deixar que o Jango se choque com o Lacerda, que a gente passa pelo meio. Eu digo, não, o Prestes está errado. Nós temos que ir nós estamos no universo do Jango, não temos nada aqui, senão temos que ir em frente. Não é para aproveitar o choque entre eles e destruir os dois e implantar a ditadura do proletariado, não. E hoje era eurocomunista, a gente chamava, eu, Carlos Nelson, outros companheiros lá, chamavam neurocomunistas. Mas já eram rebeldes. Era 100% o Berlinguer, né? Ia muito à Itália e tal. Tinha um irmão do Berlinguer, Giovanni Berlinguer, que vinha muito ao Brasil. Era muito ligado ao Davi Capistrano, filho, que era contra a União Soviética, né? Ou de não topar o que se passava na União Soviética. Aí já tinha minhas ideias bem assentadas sobre isso. Eu tenho um documento que eu fiz para o partido participar nas eleições de 70. Esse é um documento foi a melhor coisa que eu escrevi na minha vida, e a coisa mais bem pensada e muito inteligente, em que eu defino que nós víamos a ultra-esquerda como uma das vertentes da luta contra a ditadura, mas não discutíamos uma forma, eles tinham uma forma diferente da nossa. Nós queríamos derrotar o que aconteceu, né? Eu até mandei para o Hélio, disse, tem 4 ideias proféticas. Ele disse, não é profética coisa nenhuma, é uma análise da situação. Porque ele realmente era profético e porque era preciso na análise. Exatamente a situação brasileira que ele expunha ali naquele texto era exatamente aquela, e a ação do PCB foi naquele sentido que ele ajudou aí, embora tivesse divergências dentro do partido também, mas aquilo passou a ser mais ou menos a linha oficial do partido, a atuação do partido dentro da ditadura, como é que o partido deveria agir, como é que a luta sindical ia se desenvolver, como é que a luta política ia se desenvolver com os dois partidos que existiam consensuais, consentidos pela ditadura. Então, a análise dele encaixou precisamente. Depois do golpe, eu fiquei 7 anos em clandestinidade. Depois de uns 3 meses no Chile, eu aluguei uma casa, assim, perto do Estádio Nacional. E o armênio que estava no Chile ficou encarregado de me acolher no Chile, de cuidar da minha adaptação lá à situação, que eu estava chegando lá com uma mão na frente e outra atrás, não conhecia ninguém. E então, foi esse o meu primeiro encontro. Eu já conhecia o armênio, mas eu digo, o encontro mais próximo, depois
convívio que resultou disso, né, foi quando eu conheci melhor o Armênio, a pessoa que ele é, o homem, o amigo solidário e fraterno, e uma pessoa doce também, afetuosa, e de fato foi uma experiência muito positiva. No Chile o pessoal já sabia quem eu era, tal, da polícia, que era o chefe da investigação lá, era um companheiro do partido chileno. Então me facilitou tudo. Do Chile, onde ele conseguiu reunir, ele tem um episódio famoso de uma reunião lá que não ia para lugar nenhum e ele faz uma proposta de unidade da reunião, o que levou, por exemplo, o José Serra a ser um grande admirador do Armênio, porque no Chile ele viu o papel aglutinador que o Armênio teve, entendeu? De organizar todo esse pessoal. Nós somos contra a ditadura, então nós temos um mínimo denominador comum, que é lutar contra a ditadura no Brasil, não temos? Denunciar a ditadura, lutar contra... Então vamos partir disso. Tinha uma porção de gente que estava se aproximando do partido lá no exterior. Por exemplo, a Luísio Nunes. E o Luiz Delbrando me apresentou a Luísio. Aí convidei ele para entrar para a célula do partido em Paris. Para mim, o Armênio, ele trouxe assim uma relatividade, inclusive, do processo histórico, que não era tudo bonito daquele jeito que a gente estava vendo. Ele explicava as coisas com uma inteligência, uma sabedoria muito grande. Foi assim que eu conheci. Nós éramos pela derrocada da ditadura. A outra esquerda e uma parte do partido era pela derrubada da ditadura. Só encheu de exilados na França depois do Pinochetaço, depois que deu o golpe no Chile, porque o pessoal, estudante, líder sindical, tudo isso que exilou-se, não tinha recurso para ir para a França. Eu fui convocado para dizer se o Davizinho tinha ou não feito uma declaração, uma coisa contra a linha do partido lá em relação ao movimento sindical, né? E aí eu subi aí, peguei meu último salário no partido e caí fora, né? 83. Saí dali e fui para o cinema, aquele cinema Marrocos. Eu estava até falando, passando um filme de sacanagem. Foi um amigo meu que eu conheci, que era diretor da História nesse momento, o Mauro Alberto Almeida, que me levou para lá, né? E eu fazia uma coisinha lá, uma sessão de cinema, trabalhava uma vez por semana, e ao mesmo tempo trabalhava na Assembleia. A Isto É foi fechada. Foi fechada, então, o pessoal me indicou para... Disse, não, o Mário Alberto, você vai trabalhar na Gazeta Mercantil. E aí eu fui para a Gazeta Mercantil, fazia uma sessãozinha que tinha lá de opinião e tal. E eu fazia, então, a resenha. Isso quando eu já tinha passado para permanente, né? Era uma sessão chamada Nomes e Notas. E as notas, que são, em geral, as coisas mais lidas, né? São notas curtas e muito instigantes. E o Armênio é que cuidava disso. E eu ficava absolutamente sossegado, porque ele faria de uma maneira correta e perspicaz, né? E, além disso, ele exercia essa influência muito grande sobre os nossos colegas, sobre o pessoal da redação. Armênio, meu querido amigo, você sabe que eu te amo muito. Muitas lições de vida, as maiores lições de vida que eu recebi, você foi o meu mestre. Muito obrigada. Meu companheiro de tantas lutas, desde 1944 até hoje, sempre tivemos juntos e lutando pela mesma causa, a causa da transformação social e da luta democrática. Quero dizer também que sua vida representa um triunfo para o que há de melhor no ser humano. Um grande abraço.
eu tenho por você grande admiração, grande amizade, grande carinho e grande solidariedade. Quando você me chama de companheiro, eu fico muito orgulhoso. Eu acho o homem maravilhoso. E ao longo de 35 anos de vida, tem duas características que não mudaram, que foram as características que me chamaram muita atenção. Uma pessoa muito inteligente, sempre aprendi muito com ele, e muito carinhoso. Até hoje nós temos divergências políticas, isso não vai mudar nunca. Mas esse lado de inteligente, carinhoso, eu acho fundamental. Ele tem uma sabedoria de viver que ele equilibrava essas coisas numa boa. Armênio Guedes, então eu termino aqui com o coração em festa, mandando um beijo para você.